O que é um quadro de distribuição? É a parte onde é concentrada, certo? A chegada e a saída dos circuitos de uma residência, de um prédio, de uma indústria. Então, o quadro de distribuição é como se fosse o coração de uma instalação. É por ele que vai passar todos os condutores. É dele que vai surgir os circuitos terminais. Ok, meu aluno? Então, o quadro de distribuição precisa ser entendido. E, na hora da instalação, precisa ser feito de maneira correta, segura. Lembre-se sempre, você que trabalha com elétrica, você entende. Mas o cara, o cliente, a pessoa que está contratando o seu serviço, não entende bem. Então, você tem que ter conhecimento primeiro e aquilo que a gente fala, né? Jogo de cintura, para poder convencer, certo? O seu cliente a comprar todos os dispositivos necessários. E um desses dispositivos é esse aqui que eu estou circulando aqui, ó. Está aqui no meio, que você está vendo. Disjuntor diferencial residual. Tenho encontrado uma dificuldade imensa, vários alunos me falando isso, presenciais e online, que quando vão fazer a instalação, o cliente não quer comprar o DR. Por quê? Porque o DR é caro. Se você ainda não sabe o que é o DR, meu aluno, o DR, disjuntor diferencial residual, o que é que significa isso? Significa o seguinte, você vai ter um dispositivo que vai proteger todos os seus circuitos contra choque elétrico. Muito importante isso. A gente está tratando de vidas aqui, meu aluno. Então, quando você instala corretamente um DR, certo? Tem algumas maneiras de instalar ele, insere com o circuito todo, como está aqui, ó, certo? No caso aqui ele vai proteger todos os circuitos da casa, por exemplo. E podemos instalar ele também por circuito. Por exemplo, esse DR daqui, pegaria, por exemplo, o DR monopolar e colocaria aqui, ó, na saída de cada disjuntor desse, por exemplo, certo? Então veja, dito isso, os alunos reclamam bastante, dizendo que quando vão fazer a instalação, o dono da casa, o dono da residência não quer às vezes instalar porque é caro. Então você tem que saber isso, dizer o seguinte, olha, você é um profissional e tem certeza que a instalação só vai funcionar, diga assim, meu aluno, corretamente se você instalar o DR. Porque o que acontece? Quando não se instala o DR, amanhã ou depois, ou daqui a 200 anos, se alguém lá naquela casa sofrer um choque e vier a morrer, vamos dar um exemplo trágico, o filho lá coloca o dedo na tomadinha, ou coloca um material condutor, no condutor fase lá da tomada, e vem a morrer, a responsabilidade vai cair sobre quem fez a instalação. E quem fez a instalação, meu aluno? Você. Então, exatamente. Você tem que se precaver em relação a essas coisas. Então, DR ó, é essencial no quadro de distribuição. Está gostando da aula? Pois saiba que temos a nossa plataforma da Universo da Elétrica, onde possuímos diversos cursos profissionalizantes para você que está iniciando na área ou quer se desenvolver mais ainda nela. Ou caso tenha interesse em adquirir um curso em específico, entre em contato pelo nosso WhatsApp 81578070. Dito isso, o DR está aqui. Ó. O que eu tenho aqui embaixo são os disjuntores, certo? Ó, disjuntores 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dos circuitos terminais. Então perceba, veio um circuito geral aqui em cima, ó, fases, neutro e a proteção, ok? Passou pelo DR, veio para o barramento aqui, ó, dos disjuntores, onde esses barramentos dessas fases vão ser divididos aqui, ó, perceba, para os circuitos terminais. Aqui eu já poderia dizer a você, ó, que nesse quadro de distribuição tem o quê? 4 circuitos terminais. Aí perceba o importante. Circuito terminal, o que é um circuito terminal, meu? Não é aquele circuito, por exemplo, você chegou aqui do quadro de medição, ó, certo? Aqui em cima, fase neutro e condutor de proteção. Tranquilo. Você chegou aqui, ó, tem só um circuito, ou seja, só condutores, né, de um circuito. Aqui você vai dividir, por exemplo, circuito da cozinha, tomada, circuito da iluminação geral, circuito da tomada dos quartos, por exemplo, circuito do restante das tomadas, aqui circuito do chuveiro, ar-condicionado, etc. Então, circuitos terminais são esses circuitos que vão alimentar, né, os equipamentos dentro da residência, ok? Existem regras de divisão em circuitos, certo? Parte de projetos aí que a gente também vai comentar em outras aulas e no nosso curso completo, ok? Novamente, onde você pode ver esse curso completo no site do Universo da Elétrica. Então, isso aí vai ser tudo detalhado durante o nosso curso. Então, perceba, meu aluno, quadro de distribuição. Chegou aqui, ó, botei um DR de proteção geral aqui, protegeu o circuito contra choque. Todos os circuitos serão protegidos aqui contra choque elétrico, ou seja, qualquer circuito de terminais desses aqui, ele não vai deixar passar corrente de fuga, né? Ou seja, não vai deixar alguém sofrer um choque lá, nos terminais do circuito. Então perceba, depois disso aqui, ó, outro ponto aqui importante, barramento de neutro, tá vendo aqui? Esse condutor em azul claro, né, norma, essa cor é normativa, certo? Então, azul claro aqui, ó, para também levar desse barramento de neutro para os circuitos. Perceba aqui, meu aluno, outro ponto importante também, é o barramento de proteção do condutor terra. É muito importante você instalar também no seu quadro de distribuição, certo? Um condutor de aterramento bem feito, que é ele que vai proteger todos os circuitos aí, por exemplo, contra tensão na carcaça de alguns equipamentos. Vamos supor uma máquina elétrica, está lá, se você não tem um condutor de aterramento, aquela carcaça daquela máquina ali, ela pode ter um potencial diferente do da terra. Então, quando você coloca o condutor de aterramento, você assegura que isso não vai acontecer. Está assegurando também que os equipamentos eletrônicos vão funcionar de maneira adequada. Então, você vê aqui os componentes básicos de um quadro de distribuição, ok? Muito importante você ter sempre isso aqui em mente, para quando for montar os seus quadros, montar algo bem semelhante a isto. Ok, meu aluno? Sem estresse nessa parte. Então, eu espero que você tenha entendido bem essa aula. Os pontos importantes aqui e quando acontecer, se você for fazer uma instalação e o camarada lá não quiser instalar o DR, explique, diga que é preciso, diga que é essencial e instale, ok? É o seu nome profissional que está em jogo. Ok, meu aluno? E além disso, muito mais importante, vidas de pessoas. Beleza?